Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula falando sobre juizados especiais. Bom, nós então já temos à disposição aí 2 aulas gravadas, onde nós começamos a falar sobre como funciona a sistemática dos juizados especiais. Nós estamos dando maior atenção para as disposições constantes na Lei 9.099 de 95, a lei que cuida dos juizados em âmbito estadual, tanto juizados cíveis como juizados criminais em âmbito estadual. Lembrando que, como a nossa matéria é o processo civil, nós estamos dando enfoque à parte cível da 9.099 e o nosso grande objetivo é preparar você para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prova que vai acontecer aí no dia 2 de julho, tá bom? Nós vamos começar então nesta aula a estudar um pouco do procedimento nos juizados especiais. Ou seja, o tal do procedimento sumaríssimo nos juizados especiais. Como é que funciona então quando eu resolvo propor uma ação perante o juizado? E aí nós já sabemos que nós temos alguns limites que nós precisamos respeitar, algumas regras de competência que nós precisamos respeitar se nós quisermos propor uma ação perante os juizados especiais. Então, por conta disso, as regras de competência, eu remeto vocês para os nossos vídeos parte 1 e 2, onde nós falamos sobre algumas regras importantes de competência, mas vamos imaginar que eu quero propor uma ação perante o juizado. Como deve ser o procedimento? Primeiro de tudo, eu devo elaborar uma petição inicial. Até aí, não temos grandes novidades. A petição inicial é a peça no processo civil inaugural. É a peça no processo civil que retira a jurisdição da inércia. Ok? Então, no processo civil, tudo começa com uma petição inicial. E aqui nos juizados não é diferente. O que acontece é o seguinte. Essa petição inicial, e aí eu peço a vocês para a leitura do artigo 14 da Lei 9.099, é evidente que a leitura de todos os dispositivos legais são importantes. Mas eu chamo a sua atenção neste ponto para o artigo 14 da Lei 9.099, porque é o seguinte. Quando você elabora a sua petição inicial, essa petição inicial, ela não vai para o juiz. Veja que interessante, ela não vai para o juiz. Essa petição inicial, ela vai ser distribuída na secretaria do juizado. Então você elaborou uma petição inicial e ela foi distribuída na secretaria do juizado, onde ela será devidamente registrada. Veja que interessante, num primeiro momento, o juiz não vai pôr a mão na petição inicial. Isso significa que, no primeiro momento, o juiz não vai fazer nenhum tipo de juízo de admissibilidade da petição inicial. Ele não vai ver se ela é inepta, não vai ver se ela precisa ser emendada, nada disso. Eu proponho a petição inicial e ela vai para a secretaria do juizado para ser registrada. E aí, lá na secretaria do juizado, vão designar a data para a audiência de conciliação. Percebe que interessante? Então, propus a petição inicial, ela não vai para o juiz. Ela vai para a secretaria do juizado, eles registram e marcam a data da audiência de conciliação. Ok? No nosso próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como é que funciona tanto a audiência de conciliação como a audiência de instrução nos juizados. E aí eu vou passar algumas regras. Mas por hora, o que fique claro é que a petição inicial vai para a secretaria do juizado sem nenhum tipo de juízo de admissibilidade, marca-se a audiência de conciliação e na audiência de conciliação aí vamos ver se as partes conseguem chegar a algum acordo ou não. Tá bom? Agora,
Sobre os requisitos da petição inicial. Deixa eu sair aqui um pouco da frente, mostrar para vocês essa chave com os requisitos da petição inicial nos juizados. Olha só, nós sabemos que no procedimento comum regulado pelo Código de Processo Civil, a gente sabe que os requisitos da petição inicial, eles estão previstos lá no artigo 319, bem como também o artigo 320. Agora, nós não podemos jamais perder de vista que o procedimento nos juizados é um procedimento simplificado. O procedimento nos juizados é um procedimento simplificado. E, portanto, é óbvio que a petição inicial elaborada no âmbito do juizado, ela não vai ter o rigor e não vai ter o tecnicismo de uma petição inicial que foi elaborada para um procedimento comum. Não se esqueça, o juizado é regido, dentre outros, pelo princípio da simplicidade e da informalidade. Portanto, veja, o que a minha petição inicial no juizado precisa conter? Ela precisa conter os 3 primeiros tópicos, são fáceis da gente entender. Nome, qualificação e endereço das partes. Até aí, sem problema, porque conforme eu disse, nós precisamos, toda vez que nós propomos uma ação, o que nós precisamos fazer é individualizar as partes dessa ação. Então nós temos que colocar nome das partes, qualificação e endereço. Ok? Para individualizar as partes. Mas não é só. Nós temos que colocar fatos e fundamentos. Fatos e fundamentos. E aí eu chamo a sua atenção para o instituto que nós estudamos lá na teoria geral do processo, que é a causa de pedir. A causa de pedir. Tá certo? Como sendo um dos elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, pedido e causa de pedir. Então a causa de pedir, ela se subdivide em fatos e fundamentos jurídicos. É o que eu tenho aqui. Então o quarto ponto seria nada mais, nada menos do que a causa de pedir. Tenho que expor os fatos. Veja, eu tenho que narrar os fatos para o juiz, porque o juiz não conhece os fatos. O que o juiz conhece é o direito, mas os fatos o juiz não conhece. Então eu narro para o juiz os fatos e eu coloco os fundamentos. E aqui eu faço aquela ressalva. Principalmente se nós estamos lidando com um processo sem advogado, vamos imaginar que essa ação no juizado, eu entrei sem advogado. O juiz precisa ter uma certa dose de tolerância com esses fundamentos. Porque uma pessoa leiga na área do direito, evidentemente, que não vai ter condições de expor de maneira técnica, com os termos técnicos, os fundamentos jurídicos previstos na legislação. Ok? Muito bom. Número 5, pedido. Até aí, nós não temos também grandes dificuldades. Não temos aí grandes dificuldades. O pedido, sem sombra de dúvida, é o grande X da questão. Todos vão ao judiciário para pedir alguma coisa. O judiciário é um poder que você vai para postular, para pedir alguma coisa. Ninguém vai ao judiciário apenas para se consultar. Com isso, o que nós chegamos à conclusão? Tudo tem que ter pedido. As ações têm que ter pedido. E aqui no juizado não é diferente. O que eu chamo a sua atenção é o seguinte. Em primeiro lugar, conforme nós sabemos, e essa regra a gente traz lá do Código de Processo Civil, a regra geral é que o pedido precisa ser certo e determinado. Ok? Precisa ser certo e determinado. Muito bem. Nos juizados, eu faço a pergunta: admite-se pedido genérico? Admite-se pedido genérico? Resposta: sim. Então, cuidado com questão de pegadinha de prova. Embora
nos juizados nós tenhamos toda essa questão da simplicidade, toda essa questão da celeridade, pedido genérico é admitido também. Ok? E outro ponto ainda relevante sobre o pedido. Conforme nós sabemos, aqueles que foram meus alunos presenciais, né, e que tiveram comigo todo o processo de conhecimentos, nós estudamos a questão relativa à acumulação de pedidos. Então nós vimos que o Código de Processo Civil expressamente autoriza a acumulação de pedidos. Né? Vimos lá acumulação própria, acumulação imprópria, enfim. E aí eu pergunto a vocês, nos juizados é possível acumulação de pedidos? Resposta, sim. Nos juizados também é possível acumulação de pedidos. Detalhe, a soma dos pedidos não pode ultrapassar o limite previsto para os juizados. Ok? Então você tem que ter cuidado com isso. Porque eu posso acumular pedidos no juizado, mas a soma desses pedidos não pode ultrapassar o montante referente à competência dos juizados. Ok? Muito bom. E por fim, sexto, valor da causa. Então, é o que eu preciso na minha petição inicial para juizados. Nome, qualificação e endereço, para eu individualizar as partes. Fatos e fundamentos, causa de pedir. 5, o pedido, efetivamente. E 6, o valor da causa. Veja, toda causa tem que ter um valor. Já falei isso, os meus alunos presenciais já estão carecas de saber disso. Toda causa tem que ter um valor. Ok? E o Código de Processo Civil prevê uma série de regras sobre o valor da causa. E aí eu digo a vocês o seguinte, nos juizados, por que é importante eu colocar o valor da causa na petição inicial? 2 razões. Primeira, fixação da competência. Ou seja, é pelo valor da causa que eu vou ver se aquela ação é de competência do juizado ou não. Porque se eu tiver uma causa superior a 40 salários mínimos, é de competência do juizado? Não. Não está na lei 9.099. Lembrando que para a lei dos juizados da Fazenda Pública, esse limite é de 60 salários mínimos. Ok? E segundo motivo pelo qual é importante o valor da causa, eu averiguar se há ou não a necessidade de presença de advogado. Ok? Muito bem. Pessoal, eu ainda chamo a atenção para vocês do seguinte. No que tange a petição inicial nos juizados, cuidado. A Lei 9.099 determina que a petição inicial deve ser elaborada em linguagem simples e acessível. Ok? Essa é uma disposição importante da lei. A petição inicial ela tem que ser elaborada com uma linguagem simples e acessível. Ok? Isso em homenagem ao princípio da simplicidade que nós já estudamos. Ok? Agora veja, tópico 8.2, recebimento da petição inicial. Na verdade, esse tópico 8.2, recebimento da petição inicial, eu meio que já adiantei para vocês. Por quê? Porque quando eu elaboro a petição inicial, essa petição inicial vai para o juiz? Não! Ela vai para a secretaria do juizado, para ser registrada, e a secretaria do juizado vai designar data para audiência de conciliação. Ok? Audiência de conciliação. Portanto, o recebimento da petição inicial, vejam, mas o juiz não vai poder, por exemplo, determinar a emenda de uma petição inicial? E se a petição inicial no juizado precisar ser emendada? Veja, claro que isso é possível. É óbvio que uma petição inicial no juizado pode ser emendada. Só que aí eu vou deixar essa matéria para o nosso próximo vídeo. Porque aí nós vamos ver qual é o momento em que o juiz vai fazer essa análise. Ok? Muito bom. 8.3. Tutelas provisórias. E aí a gente sabe que
dentro do novo Código de Processo Civil, a grande vedete é as tutelas provisórias. Essa sistemática de tutelas provisórias que o novo Código de Processo Civil criou em substituição, digamos assim, ao processo cautelar autônomo, que não existe mais no Código de Processo. Então, com essa sistemática, nós temos as tutelas de urgência, tutelas de evidência. São os dois fundamentos possíveis das tutelas provisórias: evidência e urgência. Bom, não vou entrar aqui no mérito de explicar as tutelas provisórias. Quem foi meu aluno presencial teve uma aula sobre tutelas provisórias, onde nós destrinchamos essa sistemática complexa do novo Código. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: cabe a concessão de tutelas provisórias dentro dos juizados? Essa é a pergunta que eu faço. É possível o juiz conceder uma tutela provisória dentro dos juizados? Pois é. Essa questão ela é polêmica, é uma questão polêmica, tá certo? Mas é importante você saber. Num primeiro momento, a resposta é positiva. Sim, eu posso conceder tutelas provisórias no âmbito dos juizados. Quanto a isso, não há problema. Agora veja, nós temos um pequeno detalhe aqui. Posso conceder tutela provisória em sede de juizado? Posso. Mas, eu pergunto a você, qual é o recurso cabível contra as tutelas provisórias? Pois é. O Código de Processo Civil, no artigo 1015, que é o artigo que prevê o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, prevê que para eu atacar tutelas provisórias, para eu atacar decisões em sede de tutela provisória, o recurso adequado é o agravo de instrumento. Muito bem. Tá, professor, e aí? Qual o problema? O problema é que na Lei 9.099 nós não temos a previsão do agravo de instrumento. A Lei 9.099 não prevê o agravo de instrumento. Repito, nós vamos ter uma aula sobre recursos no juizado. Fique tranquilo, vamos ter uma aula sobre recursos no juizado. Mas eu já adianto para vocês, o agravo de instrumento não é previsto na Lei 9.099. Então, pera um pouquinho. E aí? Eu concedo uma tutela provisória no âmbito do juizado e eu não tenho recurso para atacar? E se eu discordar da concessão daquela tutela provisória, como é que eu faço? Eu não vou ter recurso hábil para isso? Pois é. O que a doutrina vem apontando para a gente nesse primeiro momento é: em que pese a falta de previsão legal, concedida uma tutela provisória em sede de juizado especial, você pode entrar com agravo de instrumento. É uma solução que a doutrina tem nos apontado. O que é bastante lógico. Porque, de duas uma, ou não cabe tutelas provisórias nos juizados, e aí eu não teria que me preocupar com o recurso cabível, ou cabe. E se couber, eu tenho que me preocupar com o recurso cabível. Percebem? Como a doutrina já sinalizou no sentido de que é possível eu ter concessão de tutelas provisórias nos juizados, vem a pergunta: e o recurso cabível? A doutrina, então, aplica o Código de Processo Civil, mais especificamente o artigo 1015, e fala: em que pese a Lei 9.099 não preveja, concedida uma tutela provisória no juizado, ela é atacável por agravo de instrumento. Ok? Muito bom. Tópico 8.4 que nós temos, custas. O regime de custas nos juizados. Veja, eu disse a vocês que a ideia nos juizados é processos de menos complexidade, mais céleres e
menos gasto. E menos gasto. Pois é. Então o que acontece? O regime de custas funciona mais ou menos da seguinte maneira. No primeiro grau dos juizados, eu não tenho custas. No primeiro grau dos juizados, eu não tenho custas. Ok? Eu não tenho despesas processuais, não tenho taxas. Então, no primeiro grau dos juizados, não há custas. Só que nós vamos ver na nossa aula de recursos que as custas vão incidir se houver recurso. Ok? Se o processo morre no primeiro grau dos juizados, não tem custas. Mas se o processo caminha para o segundo grau dos juizados, vai lá para os colégios recursais que nós vamos estudar, aí vai ter incidência de custas. Tanto é que nós vamos estudar que o recurso cabível contra a sentença no juizado não é apelação. Não é apelação. Chama-se recurso inominado. E aí nós vamos ver que tem preparo? Resposta, tem. Tem que ter preparo. Então o regime de custas no primeiro grau não tem custas. No segundo grau, aí sim que elas vão aparecer. E aí a gente deixa para tratar isso na nossa aula referente aos recursos. E por fim, 8.5, revelia. Como se dá a sistemática da revelia nos juizados? Até sair da frente para vocês analisarem aqui essa chave que eu coloquei da revelia com 3 possibilidades. 3 possibilidades. E aqui eu peço atenção porque nós temos uma diferença. A revelia que nós estudamos no processo comum, no processo de conhecimento comum, o que consiste a revelia? A definição clássica de revelia. Ausência de contestação do réu. Essa é a definição clássica. Ausência de contestação do réu. Só que veja, nos juizados nós temos peculiaridades em relação à revelia. Por quê? Primeira hipótese em que vai haver a revelia nos juizados é a clássica. Ausência de contestação do réu. Então essa é a primeira hipótese. Nos juizados vai haver revelia com ausência de contestação do réu. Até aí tudo bem. Só que você tem que ficar atento, porque nos juizados, não é só isso que gera revelia. Sabe o que mais gera revelia? A ausência de comparecimento do réu, ausência de comparecimento do réu a qualquer uma das audiências. No nosso próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês que no âmbito dos juizados a gente tem 2 audiências. Uma de conciliação e uma de instrução. E aí o que acontece? Se o réu faltar em qualquer uma dessas 2 audiências, revelia. Ainda que ele tenha apresentado contestação. Isso é uma peculiaridade que você precisa ficar atento. Porque o que acontece? Vamos supor, apresentei revelia. Apresentei contestação. Eu sou réu, apresentei contestação. Muito bem. Eu fui na audiência de conciliação. Tranquilo, não teve acordo, processo prosseguiu, aquela coisa toda, papapá. Chegou na audiência de instrução, eu não vou. O juiz vai decretar minha revelia. Mas e se o meu advogado tiver ido? Não importa. O comparecimento das partes é indispensável. Portanto, o réu tem que comparecer pessoalmente a ambas as audiências. Conciliação e instrução. Porque se ele não comparecer, se ele faltar, revelia. Revelia. Ainda, repito, que ele tenha apresentado contestação. E aí eu faço um adendo aqui, que eu vou retomar posteriormente, mas já deixo aqui. Professor, entendi. Temos 2 audiências, conciliação e instrução.
Se o réu falta em qualquer uma dessas duas audiências, revelia. Beleza. Aí fica a pergunta, e se o autor faltar em qualquer uma dessas audiências? Veja, eu disse agora há pouco que o comparecimento das partes é obrigatório. E no processo civil, quem são partes? Quem são as partes? Autor e réu. Autor quem pede, réu contra quem se pede. Então eu disse, o comparecimento das partes é obrigatório. E se o autor não comparecer a uma dessas audiências? Ele tem alguma penalidade? Tem. Sabe qual? O juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Então cuidado, porque isso pode ser uma boa pegadinha para a tua prova. Tem uma questão que aparece sobre revelia nos juizados. Bom, se aparecer alguma coisa assim, sobre a revelia nos juizados, já acende uma luz. Porque você sabe que nos juizados tem essas peculiaridades. E aí aparece lá. Se o réu não comparece a qualquer uma das audiências, revelia. Porém, se o autor não comparecer, não tem nenhum problema. Não, cuidado, essa alternativa está errada. Se o autor não comparecer, é claro que tem problema. O processo vai ser extinto, sem julgamento de mérito. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, para a gente encerrar, resumir, temos duas audiências, conciliação e instrução. O réu tem que ir nas duas? Tem. Pessoalmente tem que ir nas duas. Não adianta mandar advogado. E se ele faltar em qualquer uma das duas? Revelia. E o autor precisa ir nas duas? Precisa. E se não for em qualquer uma das duas? Extinção do processo sem resolução de mérito. Ok? E para a gente encerrar, terceira hipótese de revelia no juizado, vou passar para cá. Contestação não subscrita por advogado nas causas superiores a 20 salários mínimos. Então, olha só. Aqui é uma hipótese de revelia que a gente também não tem grandes dificuldades. Por quê? Porque observe o seguinte. Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. A gente sabe disso. Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Maravilha. Só que, o que acontece? Se passar de 20 salários mínimos, tem que ter advogado. Mas vamos imaginar que eu esteja com uma ação, vamos supor, uma ação de 30 salários mínimos. Eu quero entrar no juizado com uma ação de 30 salários mínimos. Posso? Posso. Estou dentro do limite. Mas vai ter que ter advogado. Vai ter que ter advogado. E se eu não contratar advogado e eu mesmo apresentar a contestação? Se essa contestação não estiver subscrita por advogado, eu vou ser réu. Eu vou ser réu. Porque acima de 20 salários mínimos tem que ter o advogado. O advogado é indispensável. E aí, o teu advogado vai ter que assinar a contestação. Ok? Se isso não acontecer, se você não observar essa regra, outra hipótese de revelia nos juizados. Ok? Meus caros, nosso terceiro vídeo está aí sobre juizados. Nós começamos a falar sobre o procedimento dos juizados especiais, ainda não terminamos. Vamos ter um segundo vídeo ainda falando sobre o procedimento dos juizados, ok? Esse vídeo será postado no mais tardar semana que vem e continue aí nos assistindo e boa sorte nos estudos para o concurso do TJ. Forte abraço.